Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado dia para você, para sua família, que Deus nos abençoe e nos proteja, que a Santíssima Virgem Maria esteja ao nosso lado, que ela interceda por você e por sua casa. Muito bem, estamos vivendo um tempo difícil. Hoje, vamos falar sobre profecias de Nossa Senhora de Anguera. Vamos começar lá do passado, fazer um paralelo lá do tempo de Noé para o tempo de hoje. O que Nossa Senhora diz? É coisa grave. Então, fica comigo até o final, para você entender a presença de Nossa Senhora, e vamos fazer um comparativo, sim, por que não? Deus advertiu Noé, a humanidade através de Noé, e hoje Deus está advertindo a humanidade através de Nossa Senhora. Vamos falar sobre a Arca da Aliança. Noé passou mais de 100 anos para construir a arca. Ou seja, Deus deu chance. Observa o que eu estou te falando, vou te falar nesta catequese de hoje. Deus deu uma chance grandiosa para o mundo. E o mundo virou as costas para Deus. E quando viramos as costas para Deus, as consequências são catastróficas. Deus falou através de Noé e hoje Deus fala através da Santíssima Virgem Maria. Há uma coisa parecida. É Deus que está falando nas duas situações, usando pessoas diferentes. Mas a humanidade está fazendo a mesma coisa que fez no passado. Deus falou, advertiu, e as pessoas viraram as costas para Deus. E aí veio o dilúvio. E a consequência foi essa que você e eu já sabemos. Mas vamos lá, pegue sua caneta e seu papel, porque talvez você precise anotar alguns trechos bíblicos que eu separei aqui e também alguns números de mensagens de Nossa Senhora de Anguera. Bom, eu, como sempre, nos meus exageros, separei material aqui que daria para fazer umas 10 catequeses, mas vamos tentar resumir aqui o máximo, né? As mensagens de Anguera enfatizam de forma muito clara a urgência da conversão, né? A mudança de vida. Vamos lá. No capítulo 6, versículo 9 do livro do Gênesis, tem um relato interessante sobre, né, o dilúvio. E o dilúvio, a gente sabe que aconteceu como uma punição por causa do pecado, assim como a destruição de Sodoma e Gomorra. O pecado sempre causa estrago. E a culpa é sempre nossa, do ser humano. Antes que eu me esqueça, deixa eu pedir aqui as suas orações e também a sua ajuda para Juiz de Fora. Mas tenha cuidado quando você for ajudar, porque nessa hora aparecem pessoas aproveitadoras. Eu vou ver hoje, tenho amigos por lá. Tem o Rudson, o filho da Kelly, no seminário, Kelly mandou um vídeo hoje. O seminário também foi invadido por água. Se os políticos fizessem rede, né, de esgoto, rede fluvial para escoar a água, o rio passa perto, desvia o rio. Aí muito dinheiro, para de roubar, que desvia todos os rios do Brasil para o fim do mundo. O problema é esse. Então, o povo precisa cobrar das autoridades, né? Porque as cidades, todas que são invadidas por essas águas, a culpa bota logo nos políticos, sem medo de errar. Porque se eles fizessem, eles não gostam de fazer obras debaixo da terra, porque ninguém vê. Preferem fazer cá por cima, que é para o povo ver e eles se aproveitarem. Vamos rezar por esses irmãos.
deve ter alguma instituição, até da Igreja Católica, talvez a Diocese de Juiz de Fora. Vamos descobrir hoje se existe algum meio da gente mandar ajuda financeira para os irmãos que estão por lá, né? Não faça doação a nenhuma organização ligada a políticos, porque o dinheiro pode ser roubado. Então vamos procurar instituição séria. Amanhã eu descubro, hoje e amanhã eu já passo aqui no meu canal para quem quiser ajudar, e também farei. Voltando ao assunto aqui. Então, a causa principal do dilúvio foi a corrupção moral generalizada. Presta atenção nesse paralelo do passado com os tempos atuais e você vai entender muita coisa dentro das mensagens de Anguera. Em Gênesis 6, versículo 5, lemos: O Senhor viu a maldade do homem, que a maldade do homem era grande sobre a terra, e que todos os pensamentos do seu coração eram continuamente voltados para o mal. Então, aqui a gente encontra no Gênesis, capítulo 6, versículo 11, violência generalizada. Compara com hoje, tá? Olha, milhões de anos atrás, né? Milhares, perdão, de anos atrás. Violência generalizada. Corrupção moral profunda. Nada diferente de hoje. Degradação espiritual da humanidade. Igualzinho a hoje. Aí você pega a mensagem de Anguera, Nossa Senhora diz que a humanidade está hoje pior que no tempo do dilúvio. Bom, se no dilúvio Deus destruiu por causa disso, se hoje está pior, então a gente precisa se preparar porque a coisa braba vai chegar, né? A gente sabe que a terra estava corrompida, cheia de violência, cheia de corrupção, cheia de imoralidade. Deus falou, escuta só, Noé, mas eu troco o nome, né? A arca não tem nada a ver com Moisés. Foi Noé, a mando de Deus, construiu aquela arca. E você vai ver aqui, daqui a pouco, o que Nossa Senhora falou quando ele estava construindo a arca, o que é que o povo fazia. Então, esse trecho da Sagrada Escritura está nos indicando que o mal havia se tornado uma estrutura dominante. É diferente de hoje? Não é. É igual a hoje. E hoje, Nossa Senhora diz que está pior. Claro que está pior. Hoje se tem os meios mais sofisticados de se ofender a Deus, né? Que eu diga, os smartphones da vida, né? Aqui em Gênesis, no capítulo 6, versículo 7, Deus declara que destruirá a humanidade que havia criado, porque a maldade havia atingido um nível intolerável. Então, o dilúvio, portanto, aparece como um julgamento, uma purificação e o reinício de um tempo novo. Ou seja, isso que aconteceu lá vai acontecer cá, só que de forma diferente. Pedro, será que essas enchentes que teve, por exemplo, está tendo lá em Minas Gerais, parece um dilúvio, né? Está na mensagem de Anguera, né? Nossa Senhora falou do Brasil, das regiões do Brasil, que muitos sofreriam com enchentes tremendas e que muitos diriam que parecia um dilúvio. A cena mais triste de Juiz de Fora é de um pai com as mãos para cima, pedindo que os bombeiros não o puxem porque ele está com 2 filhas segurando em seus braços, debaixo da lama. Essa é de doer. Noé, a Bíblia apresenta Noé como um homem justo. De fato, ele era um homem justo, né? Então, por ele ser justo, Deus vai ordenar a ele a construção da arca, vai preservar Noé com sua família e os animais, vai estabelecer uma nova aliança após o dilúvio e vai prometer que não destruirá mais a terra com água. O arco-íris é o sinal dessa aliança. Está na Bíblia, não sou eu que estou te inventando.
Agora, claro que essa situação do dilúvio, a gente não pode ver apenas como uma catástrofe, que houve uma catástrofe realmente na humanidade, mas não veja apenas por esse lado, mas veja também como um juízo contra o pecado, uma punição, porque o pai que ama, ele pune, e Deus puniu. Veja também como uma purificação, né? As águas que limpam a sujeira. É um simbolismo, uma metáfora, né? Aí a humanidade, depois do dilúvio, vai entrar numa nova etapa. Mas o negócio é tão... Satanás é tão ousado que mesmo Deus tendo feito isso, o tempo passou e voltou tudo de novo. Aí agora teve que vir Jesus para salvar os perdidos. Eu, inclusive, e você, né? Se não fosse Jesus, a gente estava perdido eternamente. Mas ele veio para nos apontar o caminho do céu e a gente está tentando seguir esse caminho. Então, o dilúvio é uma purificação, né, para a humanidade e uma perfiguração do juízo final. Se acalme que vou chegar nas mensagens de Anguera daqui a pouquinho, né? Agora, se você vai no Novo Testamento, o dilúvio é citado por Jesus, né, em Mateus 24, 37, com um sinal de vigilância, de juízo, né? Então, o próprio Jesus fala. Agora, Deus vai estabelecer, como eu disse, uma aliança com Noé. Em Cristo, Deus, lá na cruz, Deus estabelece uma aliança com a humanidade. E Deus não quebra a sua aliança. Mas a humanidade quebra a aliança todos os dias com Deus. Jesus disse, eu sou o caminho. Aí o ser humano procura os atalhos porque acha que é mais fácil. Deus aponta portas estreitas e o diabo oferece portas largas. Repito, se naquela época a corrupção moral e todos os tipos de corrupção foi o motivo para que Deus permitisse o dilúvio, o que será que ele não permitirá para a humanidade? Porque Nossa Senhora está avisando há 38 anos mais. A humanidade caminha para a autodestruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. A humanidade beberá o cálice amargo da dor. Grande sofrimento virá para a humanidade. Amai a verdade, convertei-vos, voltai-vos ao meu Filho Jesus. Ele vos ama e vos espera de braços abertos. Nossa Senhora vai insistindo, vai falando, vai mostrando que o caminho para o céu tem que passar pela cruz. Então, vamos ter que passar pela cruz para alcançar a ressurreição. Mas nós podemos evitar muita coisa ruim, porque os inocentes, que nada têm a ver, sofrem as consequências dos nossos pecados, das nossas desobediências. E isso é triste. As crianças não merecem passar por isso, por nossa culpa. E a criança é inocente, mas quando vem a enxurrada, as crianças também pagam pelo pato. Então a gente precisa olhar para os inocentes e tentar melhorar para que a coisa não fique feia, mais do que já está. Agora, segundo a Bíblia Sagrada, o dilúvio aconteceu por algumas questões, né? Eu já citei, corrupção moral, etc, etc, etc. Então a humanidade havia se tornado profundamente corrupta, violenta. Se eu e você fizermos um paralelo, uma comparação com isso que está a Bíblia afirmando e o tempo de hoje, bate perfeitamente. Só que hoje é um pouco pior, quer dizer, um pouco não, muito pior do que naquela época. Porque hoje, como eu disse, os meios sofisticados e o homem, Nossa Senhora diz a humanidade, uma frase forte de Anguera. A humanidade beberá o cálice amargo da dor, porque a criatura se colocou no lugar do Criador. Isso aí é muito grave. Então, Nossa Senhora está nos alertando. Então, Deus, que decidiu julgar e purificar a terra, o fará
por uma segunda vez de forma diferente, agora mais dolorosa. Noé foi preservado? Foi. E quando vier o castigo maior que o dilúvio que Nossa Senhora fala? Nossa Senhora disse em Anguera que os justos estarão protegidos. Afirmou que os anjos de Deus, que a coisa que vai acontecer na Terra é de uma gravidade tão grande que nós, seres humanos, não saberemos como fazer. E que Deus enviará anjos para nos orientar. Mas Pedro, como o anjo veio? Não sei. Nossa Senhora disse que Deus enviará anjos para nos socorrer, para nos orientar, para nos conduzir. Talvez eu e você não vejamos anjos batendo asas vindo do céu. Acredito que não. Mas podemos ser surpreendido como Tobias, que o anjo Rafael se apresentou a ele como jovem, uma pessoa, um ser humano. Viajou, foi, levou, voltou, e ele só se identificou quando chegou de volta à casa do velho Tobide. Aí ele se apresenta como anjo. E Tobias vai dizer, mas peraí, mas eu vi você comendo peixe que nós pescamos e assamos. Ele diz, você me viu, mas eu não comi. Você estava tendo uma visão, entendeu? Está na Bíblia. Tá no livro de Tobias, se você quiser ler, é belíssima a história dele. Então, o jovem vê o anjo, que não sabia que era anjo, comendo peixe. Ele comendo, o anjo comendo. Quando chega em casa, ele diz, eu sou o anjo, Rafael. E vai dizer, mas eu vi você comendo. Ele diz, mas eu não comi. Você teve uma visão. Ou seja, é aquilo que aconteceu lá em Fátima com as crianças, né? Foi uma visão. Não, quer dizer, a aparição de Nossa Senhora, mas a questão da Eucaristia foi uma visão. Quer dizer, claro que tem pessoas que discordam de mim, não tem problema, né? Agora, você observa, vamos para a mensagem de Anguera que eu separei aqui, deixa eu abrir aqui essa outra página do Word, cadê você? Está aqui. Bom, Nossa Senhora, nas mensagens aqui em Anguera, ela faz um chamado à conversão e à oração contínua, né? Ela vai insistindo. E ela diz, se a humanidade está doente e precisa ser curada, voltai-vos ao Senhor. Tempos de grande sofrimento e tribulação, né, virão para a humanidade. A humanidade sofrerá, a igreja sofrerá, Nossa Senhora afirma. Nossa Senhora já deixou claro em centenas de mensagens que o futuro será doloroso. Haverá confusão espiritual. E por isso ela veio do céu, ela disse, vim do céu, amando do meu filho Jesus, para chamar-vos à conversão. Então, há uma urgência de viver a fé e evitar o desvio moral e espiritual, que não foi evitado antes do dilúvio e veio. Mas eu já tinha lido a Bíblia várias vezes, mas eu não me recordava, para ser honesto, que Noé passou décadas, acho que quase 100 anos ou mais, avisando o povo. Morria um, vinha outro, ele avisando, ó, Deus me disse que vai castigar, e isso e aquilo. Passou. E Nossa Senhora avisou que enquanto Noé construía a arca, né, as pessoas zombavam dele. Tem uma mensagem de 29 de setembro, né? Enquanto Noé, vou te dizer ela aqui agora, é essa aqui. Ela já estava aberta, estava confundindo com... Foi 17 de fevereiro de 2017, é isso mesmo. Essa mensagem é belíssima, belíssima mensagem de Anguera. Escutai a voz do Senhor e sede dóceis às suas inspirações. O caminho do Senhor conduz à salvação. Cuidai da vossa vida espiritual e não permitais que as trevas do pecado vos afastem do caminho da graça. Não vos esqueçais. Aqui ela começa. Enquanto Noé, por obediência ao Senhor, construía a arca, os homens zombavam dele e perseguia sua família.
Quando a arca estava pronta, veio o grande dilúvio. Todos pereceram e grande foi o sofrimento de todos os infiéis. Meu filho Jesus veio ao mundo para trazer-vos a salvação. A humanidade vivia nas trevas e o Pai pôde salvar, enviando o Filho amado. Meu Jesus veio para abrir o céu para vós. Fundou sua igreja como arca da nova aliança e a confiou a Pedro. Nesta arca, que é a igreja do meu filho, vós podeis encontrar todos os meios necessários à vossa salvação. Entrai nela e não vos afasteis jamais. Os inimigos estão cercando a grande embarcação, mas nenhuma força humana destruirá a verdadeira arca de Jesus. Como disse no passado, a verdade é mantida íntegra apenas na Igreja Católica. Ficai com o verdadeiro magistério da Igreja e não sigais aqueles que, embora estejam dentro da Igreja, andam na contramão da fé e da verdade. Grande tempestade virá, mas a verdadeira Igreja permanecerá fiel ao meu Filho Jesus. A derrota virá para a falsa igreja e para todos os traidores da fé. A este Jesus dirá: afastai-vos de mim, pois vos anunciei a verdade e vós ensinastes a mentira. Como no tempo de Noé, estes ficarão de fora. Sofro por aquilo que vem para vós. Dobrai vossos joelhos em oração, buscai força nas palavras do meu Jesus e na Eucaristia. Com o rosário nas mãos, caminhai comigo e eu vos conduzirei àquele que é o vosso único caminho, verdade e vida. Avante na verdade. Essa mensagem é belíssima e eu vou colar ela aqui no comentário para vocês. Vamos lá. Me empolguei, fui esquecendo de fazer aqui algumas coisas. Cadê você? Agora aqui. Essa mensagem. Nossa Senhora faz uma comparação com a arca de Noé com a Igreja Católica. Nossa Senhora diz que a arca da nova aliança hoje é a Igreja Católica. Noé, amando de Deus, construiu a arca e todos aqueles que entrassem seriam salvos. Jesus veio e construiu a arca da nova aliança, que é a Igreja Católica. E Nossa Senhora está afirmando que quem entrar dentro dela e for fiel será salvo. Está vendo a comparação? Belíssima, riquíssima de Nossa Senhora. Compartilhe essa catequese o máximo que você puder, para que as pessoas saibam da riqueza espiritual profunda, teológica que Nossa Senhora está deixando nas suas mensagens aqui em Anguera. Existe, claro, várias outras mensagens em que Nossa Senhora fala da Arca da Nova Aliança, né? Fala da Igreja de Jesus, na mensagem de 2024, 25/7/2024, ela diz: a Igreja do meu Jesus é a Arca da Nova Aliança que o céu preparou para vós. Não vos afasteis dela. Na grande tribulação, somente os que são fiéis serão capazes de suportar o peso das provações. Como no tempo de Noé, muitos ficarão de fora, e a dor será grande para os meus pobres filhos. O grande naufrágio da fé atingirá muitos homens e mulheres, mas aqueles que permanecerem fiéis aos verdadeiros ensinamentos serão salvos. Outra mensagem importante de Anguera, porque fala da fidelidade à Igreja de Jesus, fala da fidelidade e afirma claramente que aqueles que estiverem dentro da igreja, que é a arca da nova aliança, deixada pelo filho dela, estes serão salvos. Então não se afaste da Igreja Católica, mesmo com todo o desmando, com todos os malucos que tem dentro dela fazendo arte do cão, mas essa igreja é de Jesus. Ela não é dos homens. Não foi um papa que fundou a Igreja Católica. Os papas, que são os verdadeiros sucessores de Pedro, eles têm a missão de cuidar do rebanho e não dispersar. Nossa Senhora também disse isso aqui na mensagem de Anguera. Então, é preciso que a gente reze, dobre o joelho em oração e faça a nossa parte. Deixa eu voltar aqui para a mensagem de novo. Alguns trechos que eu separei, né? Nossa Senhora disse: o que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã. Então, aqui ela aponta como uma urgência de se viver a fé e de se evitar o mal, né? Para a gente poder se salvar.
Existe, claro, nas mensagens de Anguera, essa preocupação de Nossa Senhora em... Sim, outra coisa, antes que eu esqueça, né? A preocupação não só era na conversão da gente, na fidelidade da igreja, mas ela disse uma vez que o seu coração é como arca e que aqueles que se consagrarem a ela estarão protegidos também. Agora eu lembrei aqui, né, do nada. Então, você observa que quando um católico se consagra a Nossa Senhora, você está entregando, confiando, eu confio a minha vida a ela. Ela vai cuidar da gente. E ela cuida e cuida de forma perfeita, viu? Então, as mensagens de Anguera, né, elas citam Noé, em várias delas cita Noé, cita a Arca da Aliança, faz comparação com a Arca de Noé, com a Igreja Católica, e vai nos pedindo a fidelidade. A gente não pode deixar de, né, de fazer aquilo que Nossa Senhora está pedindo. Mensagem 4.430, Nossa Senhora cita Noé, a Arca, o grande dilúvio. Nossa Senhora diz que a humanidade está pior que no tempo do dilúvio. Então, como nessa que eu colei para vocês, enquanto Noé construía a arca, o povo zombava. Imagine, o sujeito passa décadas construindo uma embarcação gigantesca, né? E chamando as pessoas e o povo só zombando dele. De criança aos mais velhos. Aí, meu irmão, quando veio o dilúvio, que as águas começaram a subir, e quem selou a porta foi Deus, não tinha como abrir. Pois é, agora é tarde. Assim será nos tempos de hoje. Vai chegar a hora em que a porta da graça será fechada. Agora é tarde. Quem teve a chance e não quis, não terá uma segunda chance. O tempo da conversão é esse. Nossa Senhora chama de tempo da graça. Eu acho estranho, mas ela que sabe de tudo, né? Ela chama esse tempo de tempo da graça. Imagine, né? Como no tempo de Noé, Nossa Senhora diz. E Nossa Senhora fala da igreja como esse lugar, que é um refúgio seguro para quem é fiel. Não é para qualquer católico, não. Eu falei, se não me engano, ontem, sobre, acho que a Alemanha, né? Foi ontem, sei lá. Todo dia catequese eu fico, né? Sem lembrar de todos os detalhes. Mas acho que foi ontem que eu falava sobre a Alemanha, né? Foi anteontem, do desmando que está acontecendo lá, por causa desse sínodo, da sinodalidade alemão, que é contrário completamente aos ensinamentos da igreja. O que eles querem é coisa diabólica para o catolicismo e estão introduzindo coisa do diabo dentro da igreja, né? Então, aí estão manchando a igreja católica. Mas não deixe de ser católico, porque existe esse tipo de gente dentro da igreja. Porque os discípulos, eles não abandonaram a igreja quando Judas traiu Jesus. Eles permaneceram fiéis. Judas traiu e se perdeu, né? Se matou, foi para o inferno. Mas os outros ficaram fiéis. Estava ali, mantiveram a chama da fé acesa, que é o que Nossa Senhora pede, né? Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Então, Nossa Senhora diz que mensagem de 89, Nossa Senhora fala. Ela diz que um grande castigo virá e que este será maior que no tempo do dilúvio. Pensa aí. Nossa Senhora anuncia um castigo grande para a humanidade lá no início da aparição. Vede como se encontra a humanidade nesses últimos tempos, disse ela, em 1989. As pessoas não se interessam mais por Deus. O amor quase já não existe em muitos. E assim a humanidade caminha para um grande abismo. Tenho vindo ao mundo para reclamar o que é de Deus, para ajudar-vos a distinguir o bem do mal. Se os homens não se voltarem a Deus através dos meus repetidos apelos à conversão, não tardará a acontecer um grande castigo. Este será muito maior que o dilúvio, disse Nossa Senhora em Anguera na mensagem 192. Em outra,
em várias outras, ela cita essa frase famosa: viveis num tempo pior que no tempo do dilúvio. Aqui nós temos mensagens de 2018, 2019, 2020, 2022, 23, 24, várias, 2025, várias que ela fala sobre isso, né? Não vou ler porque são muitas que eu separei aqui de forma exagerada, mas as mensagens estão aí, né? Então, enquanto Noé estava na fidelidade a Deus, o povo vivia na cegueira espiritual. Noé falava e o povo não se importava. Nossa Senhora fala e muita gente não se importa. Então vai chegar o dia em que, porque quando as almas se perdem, quando as almas vão para o inferno, no céu não tem anjo lá para ficar batendo papo contigo, né? E te dizendo, olha, você veio aqui para o céu porque você ia lá em Anguera, você rezava o texto. Lá não tem isso não. Morreu, foi justo, vai para o céu, vai gozar da plena felicidade eterna. Lá no inferno, é o contrário. A alma que entra no inferno, aí os demônios ficam lá, zombando, tentando. Aí o demônio faz isso. No céu não existe essa possibilidade, né? Porque quando eu morrer, morre o meu corpo físico e morre as minhas lembranças humanas. Não posso levar lembranças humanas para o céu, né? Porque senão eu vou ficar com raiva lá no céu. No céu eu não posso ter raiva. A alma não pode ter raiva, né? Imagine-se o sujeito que foi assassinado, o ladrão foi roubar o celular para tomar uma cervejinha, né? E aí deixou lá a viúva com um filho de 1 mês. Então essa alma vai para o céu e lá tem gente ignorante que acha que lá no céu ele lembra de tudo, né? Lembra não, viu? Pode vir padre, bispo e papa dizer que lembra, que não lembra não. Deus não permite isso. Porque se lá no céu, um sujeito que foi assassinado porque o ladrão roubou um celular dele e matou, ele deixou a viúva e a criança passando dificuldade, como essa alma pode estar no céu vendo a viúva e o filho sofrendo? E vendo o ladrão do celular tomando a famosa cervejinha. Tá entendendo? Então, essa lembrança não existe. Só que no inferno, quando a alma entra, aí os demônios começam. Você está aqui porque você não ia à missa, você está aqui porque você não se confessava, tua mãe te chamava, tu não obedecia, o padre te chamou um dia e tu deu as costas. Aí o demônio, porque isso vai fazer a alma sofrer mais e mais. Entende? Então o demônio vai lembrar as almas condenadas por que elas estão ali. Já no céu não existe isso. Entrou no céu, plena felicidade, sem lembranças do que está aqui na terra, né? Porque no céu não entra nada de impuro. E os nossos pensamentos são impuros. Ah, Pedro, mas alguns santos falaram. Se falou opinião pessoal, que não tem validade nenhuma dos santos também, viu? Pode ser o Papa, os santos. Se disseram que lá no céu a gente vai... Ah, não, lá no céu, quando morrer, a gente vai se encontrar. Encontrar como? Porque eu acredito na Bíblia. Fora a Bíblia, eu não acredito em palavra de ninguém. Eu acredito na de Jesus. A mulher tinha 7 maridos. E perguntaram, Senhor, ela teve 7. Lá no céu, quem vai ser o marido dela? Jesus disse, nenhum. Lá todos são como anjos. Entendeu? Todos são como anjos. Puros, perfeitos. Entrou no céu, só entra a perfeição. Por isso que existe o purgatório. Que o cara pode morrer e levar uma poeirinha. Chama de poeirinha, né? O lamaçal leva o cara para o inferno. E a poeirinha leva para o purgatório. Pronto. Que exemplo maravilhoso. Apareceu aqui agora. Quando a gente está no lamaçal, todo sujo de lama, morreu, não se salva. Se tiver poeira, se salva passando pelo fogo do purgatório. Entende? Então, as almas que estão no purgatório, elas não saem para ir para o inferno. Elas só saem para ir para o céu. E no julgamento, quem vai para o inferno também não sai mais nunca. Né? Só se o diabo liberar para ir para tentar os outros. Virar um demônio lá também. É triste, né? Um filho de Deus batizado perder a alma. É triste. Imagine o sofrimento que Judas tem lá no inferno. Você acha que Judas morreu? Acho não, certeza. Foi Jesus que disse. Está lá em João, capítulo 17. Estou inventando nada. Eu vou falando e te provando que o que eu estou dizendo
né? Está na Bíblia. Não é Nossa Senhora que disse, nem ninguém. Não foi padre, bispo e papa que me falaram. Eu li a Bíblia, está lá, João 17. Judas se perdeu, Jesus falou. É Jesus que fala. Ah, Pedro, mas tem teólogo. Teólogo é que fala ao contrário de Jesus, é latinório do cão. Entendeu? Os cães do demônio que entraram na igreja também. Então não se preocupe com fala de teólogo. Você é péssimo teólogo. Vá na Bíblia Sagrada. Jesus disse que o cabra se perdeu, perdeu. Então, teólogo não tem autoridade para tirar a alma do inferno, nem papa, nem ninguém. Perdeu, perdeu, irmão. Acabou. Entendeu? Deixa eu voltar para cá que o nosso negócio é com Noé, viu? Então, na mensagem 5.520, é isso mesmo? Noé aparece de novo aqui nessa mensagem, como exemplo de obediência, né? E de fé. Então, deixa eu... 5.520. Peraí. Noé. Eu peguei só um trechozinho. Por que é isso aqui? Está falando da rejeição ao Senhor. Eu acho que eu anotei o número da mensagem errado. Deixa eu fechar logo isso aqui. Eu coloquei a frase certa e... acho que eu fiz uma mistureba aqui. Ok. Noé é dito na Bíblia que é um homem justo. Lembrei de São José, né? Que é chamado de justo. Então não era um homem de Deus, de fé. Agora você imagina o sofrimento de Noé. E você imagina, vamos fazer o paralelo, né? Claro. O sofrimento de Nossa Senhora. Por quê? Os peregrinos de Anguera talvez não pensem o que eu penso. Porque não querem, talvez. Mas agora vamos pensar. Eu me interrogo quase que todo dia. Eu me pergunto, né? Claro que eu tenho uma resposta. Nossa Senhora nunca explicou por que do dia 1º de janeiro de 2005 até hoje, ela não sorriu mais na aparição de Anguera. Está entendendo? Por que Nossa Senhora deixou de sorrir? Porque antes ela não sorria. Até 31 de dezembro de 2004, Nossa Senhora não sorria? Sorria. E por que, na virada do ano, quando deu a mensagem falando da morte de João Paulo II, para cá até hoje, 2005, 21 anos, né? Mais de 21 anos, Nossa Senhora não sorriu mais. Então, esse rosto de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é tão bonita, tão bela, que ela, estando séria, continua bonita. Né? Mas eu que a vi por milhares de vezes, eu sei a diferença entre tristeza, alegria, séria, preocupada. Eu, por minha conta, eu criei esses parâmetros aqui, olhar para ela. Então, ela, belíssima. Se uma pessoa, na hora da aparição, olhasse e pudesse ver o que eu estou vendo, não iria saber a diferença, porque estaria vendo pela primeira vez. Mas eu que não vi pela primeira vez, vi milhares, aí eu sei a diferença. Mas a pergunta é, por que ela não sorriu mais? Sabe por quê? Porque Nossa Senhora está no tempo, vou usar uma metáfora, tá? Nossa Senhora está no tempo de Noé. Nossa Senhora recebeu uma ordem de Deus e veio do céu até Anguera. Noé recebeu a ordem de Deus e Deus disse, faça a arca. Eu vou te dar as ordens. Ele passou décadas fazendo. Deus deu uma ordem para Nossa Senhora de Anguera. Para Nossa Senhora. Mandou vir Anguera, no estado da Bahia, no Brasil. E a partir do dia 1º de janeiro de 2005, Nossa Senhora começou a fazer profecias de forma ininterrupta. São 39 anos, vai fazer em setembro da aparição, e 21 de mensagem profética. Ô Pedro, você acha que havia possibilidade de Jesus voltar, por exemplo, amanhã? Eu não sei o dia e a hora, mas não acredito que ele volte amanhã, nem hoje, nem essa semana. Mas por quê? Bom,
Porque existem milhares de profecias para se cumprir, a não ser que Deus é mais. Ó, vou ter me benzer, viu? O sinal da cruz. Porque, meu irmão, tu já pensou? Se daqui para sexta-feira cumprisse as profecias todas de Anguera, ia sobrar só o caco da humanidade. Escuta o que eu estou dizendo. Já pensou se cumpre? Vou botar só uma só. Eu ia botar duas, vou botar só uma, que já basta. Se cumprir uma mensagem de Anguera, dada lá no início, que ela pediu que não divulgasse, porque são 5, né? Ô, irmão, quando se cumprir, vai sobrar pouca coisa. Então, Nossa Senhora, ela está certa em estar triste. Agora, a tristeza de Nossa Senhora engloba tudo. Sobretudo, engloba tudo, mas sobretudo, a situação da igreja, que é pior do que qualquer coisa ruim que tem na humanidade. O que está acontecendo na igreja católica é algo muito grave. Por quê? Porque Satanás decretou o fim da igreja católica. O Pedro, tu acha que vai acontecer? Não, impossível. A igreja católica jamais será destruída. Ela vai ao pó. Ela vai ser esfarelada. Mas ainda tem um pó para ser reconstruída. Um grande homem de fé virá e ajudará a salvar a igreja. Quem será este homem? Então, um homem vai surgir, tá, a profecia de Anguera, vai surgir um homem aí que vai ajudar a igreja. Deve ser um cabra, Nossa Senhora diz que é um homem de coragem. Agora, quem será esse homem, né? Que vai desafiar o sistema para salvar a igreja católica. A igreja católica afirmou Nossa Senhora que chegará ao fundo do poço. Se você botar no site fundo do poço, você vai ver. A igreja do meu filho chegará ao fundo do poço, mas será vitoriosa. Eu que estou dizendo aqui, pelas mensagens, que ela vai ser esfarelada. Mas sobe o farelo. Entendeu? O farelinho para montar de novo. Então, ou seja, a igreja católica não será destruída. Não será. Ela será reduzida no seu tamanho, vai ser como Jesus a confiou a Pedro, pode botar a palavra, como Jesus a confiou a Pedro, que você vai ver dezenas de mensagens de Nossa Senhora afirmando isso. Pois é, então, estamos vivendo um tempo de Noé não tinha internet, né? Pois é. A internet ajuda a levar muitas almas para o inferno. Porque antigamente, meu irmão, né? As comunicações eram uma dificuldade. A gente queria falar com uma pessoa na roça, não tinha celular. A gente tinha que ir para Bonfim de Feira, chegar lá, dar o nome, a moça anotava no papel, pegava a fila e ficava lá vendo numa gabinezinha, né? Quadrada, alguém ligando lá dentro. As moças falando com o namorado lá em São Paulo, com um chororê da gota serena, chorando. Não aguento mais de saudade. Quando é que tu volta? Eu não aguento mais 2 anos. Ué? O caba saía daqui do município de Anguera, ia trabalhar em São Paulo. E a moça ficava esperando, 10 anos esperando, só por carta. Carta ia, carta vinha, carta ia, carta vinha. Será que hoje, a maioria das moças de hoje iria aguentar? Nem a preço de ouro aguentava, não. Espera 10 anos, mas naquela época as moças esperavam. O caba ia, trabalhava, vinha, ele queria só dinheiro para comprar uma casa. Ele vinha, fazia casa na roça mesmo, construía uma casa e se casava. O trabalho, ele se virava de qualquer jeito, até vendendo frutas. Diferença grande do tempo de hoje, né? Pois é. Hoje ninguém precisa ir para posto telefônico para ligar. Liga dentro de casa, né? Liga dentro de casa. Até dentro dos matos. Esses dias eu estava trabalhando dentro dos matos e com a internet, com a antena lá no chão, né? Com esse bicho aqui alimentando a antena. É um Powerbank, né? Bom, esse bicho é caro. Quer dizer, caro não. 300 conto. Mas
Dá para carregar um bocado de celular e dá para alimentar Starlink. Dentro do mato, pode qualquer lugar. Se me dissesse isso, tu tá ficando doido. Tá não, é isso. Então, na época de Noé não tinha isso, não. Não tinha, a comunicação era eu e Deus. Batia papo com Deus. O povo. Os profetas conversavam com Deus, subiam na montanha e viam uma nuvem lá para cá, um vento forte, e nosso Senhor falava com eles. E muitas vezes ele dizia, Senhor, nós não aguentamos mais não. Faça alguma coisa. E nosso Senhor disse, pode deixar comigo. Mandou 2 anjos lá para Sodoma. Os cabas pensou que era, né, ser humano normal. Os cabas queriam fazer sexo com os anjos. Como diz o baiano, tomaram nos infernos. Ficaram só o pó, que foram queimados vivos. O fogo caiu sobre aquela cidade e destruiu. Castigo pesado. Aí Nossa Senhora disse em Anguera que os anjos de Sodoma virão à terra. O que será que esses anjos virão fazer aqui? Será que vai vir para conhecer a orla das praias do Rio de Janeiro, de Maceió, da Fortaleza, as praias da Bahia? Certeza não. Eles já conhecem, né? Os anjos não precisam disso, não. Ele não vê. Os anjos de Sodoma visitaram a terra. Não é para fazer city tour, né? Eu não vou convidar esses anjos para entrar num carro para fazer eles conhecerem os lugares aqui da Bahia, não. Eles vêm a mando de Deus para cumprir uma ordem. E aí é que a gente precisa rezar e dizer, Senhor, mande logo, a gente não aguenta mais. Ô Pedro, mas eu não tenho coragem de pedir, não. Eu peço todo santo dia. Pode perguntar aqui ela nas meninas. Elas não pedem, não, mas eu peço. Eu peço. Senhor, manda teu braço forte. Nem que eu vá no bolo, não tem nada não. Mas nós não aguenta mais. Eu estou fazendo igual os profetas lá do Velho Testamento. Embora eu sou a poeira do pé deles, né? Deus pode não me ouvir. Mas a gente não aguenta mais. O tempo de hoje está pior que no tempo do dilúvio. Corrupção, moral, espiritual. Todo esse tipo de corrupção entrou dentro da igreja de Jesus. A igreja, que era respeitada no passado, eu já dei exemplo aqui, né? Que em qualquer cidade do interior, quem tinha morar era o padre. Primeiro lugar. Depois, o delegado e, por último, o prefeito. Agora inverteu tudo ao contrário. Primeiro o prefeito, depois o delegado e, por último, o padre. Poxa, o delegado está no meio? Tá. Porque se o prefeito quiser, bate o telefone e manda transferir o delegado lá e tudo beleléu. É só cismar com a cara. O poder político é uma coisa tenebrosa, né? Então, reze pelo Brasil, reza pela igreja. O tempo é difícil, mas Deus quer nos salvar. Que Ele nos salve desse grande naufrágio da fé. Então, lembrem dessa frase aqui, ó. Enquanto Noé, por obediência ao Senhor, construía a arca, os homens zombavam dele e perseguiam sua família. Quando a arca estava pronta e veio o grande dilúvio, grande foi o sofrimento dos infiéis. Então, Nossa Senhora está triste em Anguera desde do anúncio da morte de João Paulo II, na profecia. Se você tem esse livro, vá lá em cumprimento, esse e todos os outros, né? Vá lá em cumprimento de profecias e olhe a mensagem de 1º de janeiro de 2005. Ela profetiza a morte do Papa e parou de sorrir. Porque ela sabe que a arca, que é a Igreja Católica, iria aparecer furos na arca. Você sabe que uma embarcação não pode ter furos. Se tiver furos, a água entra. Então, a Igreja Católica está cheia de furos, onde os inimigos estão passando por esses buracos. Está cheio de buraquinho nela, né? Os inimigos estão passando. E Nossa Senhora veio com o selo da verdade para tapar esses furos, fechar as brechas com a verdade. Metáfora que apareceu aqui na minha cabeça agora, né? Então, os buracos que se abriram no casco do catolicismo, Nossa Senhora veio para fechar com a verdade. Então, o senhor que é consagrado, ajude Nossa Senhora. Ela está triste porque ela fala e os homens não obedecem. E as consequências para a própria igreja será catastrófica espiritualmente falando. Assim como no tempo de Noé, estes ficarão de fora. Porque Nossa Senhora está chamando, o povo, na grande maioria, inclusive da igreja, não obedece, não presta atenção, e mesmo não sendo dogma de fé, poderia dizer assim,
não é dogma de fé, eu não quero saber de aparição, não. Mas vamos aqui na doutrina, né? Pronto. Esqueça a aparição de Anguera agora. O senhor que é padre e bispo, então bote aqui a aparição do lado, deixa só para Pedro Reis. O exclusivo, né, para Pedro Reis. Deixa a aparição de lado e vamos para o catecismo. Porque se você for para o catecismo, você está indo automaticamente para os apelos de Nossa Senhora. Por quê? Porque o que o catecismo ensina, Nossa Senhora ensina na mensagem de forma até mais clara. Nossa Senhora vai debulhando a coisa bem de forma perfeita. Mas se você não quer acreditar na aparição, deixa a aparição de lado e pega a doutrina da igreja e aplica na vida dos fiéis. É isso que Nossa Senhora pede. Vontade material para falar aqui mais 1h30 eu tenho, mas está na hora de encerrar. Eu peço as suas orações. Eu vou fazer contato com o pessoal de Minas Gerais para a gente ver como se pode ajudar. Por quê? Se eu dou um pouquinho, se você dá um pouquinho, o outro dá um pouquinho, a gente vai conseguir ajudar a muitos irmãos que estão sofrendo, né? Agora, essa tragédia de Minas Gerais acende um alerta para que os católicos de vergonha na cara, eu não estou falando para católicos sem vergonha, não, estou falando de católicos de vergonha na cara mesmo. Até as autoridades também de vergonha na cara da Igreja Católica, deve partir para cima dos políticos agora. Aproveitar, né? Porque se não passa, esquece. Logo esquece. Eu não esqueço, não. Porque essas tragédias que acontecem nas cidades acontecem porque os políticos, bandidos e ladrões dessa nação, não estou citando o nome, mas tem muitos, porque se a polícia prende é porque é ladrão, né? Eles roubam, né? Depois diz que não roubou, mas na hora que está na cadeia faz delação premiada. E na delação premiada, não, o advogado diz, vamos fazer uma delação aí, o meu cliente vai ficar preso quantos anos? É 30. Mas se ele fizer a delação, cai para 5. Aí o cara diz, tá, eu vou fazer. Aí ele entrega os compassa e ainda diz que o dinheiro está lá na Suíça, está lá no quinto dos infernos e devolve. Mas jura pela alma da mãe que não roubou nada. Mas quando estão presos, faz delação. Tem político aí que fez delação, meu irmão, e que está dizendo que não roubou nada, não fez nada. Mas se tu não roubou, teu partido não roubou, de onde veio os bilhões e bilhões de dólares que vieram para os cofres públicos? O povo precisa saber disso. E quem pode alertar o povo é a Igreja Católica. Não se comprometa, senhores padres e bispos. Fale a verdade. Porque se o cara chegar aqui para me prender dizendo que eu roubei, e se eu não roubei, pode me matar. Não fiz nada, não roubei nada de ninguém. Entende? No momento que o cara foi preso e para não comer 30 anos de cadeia, ele diz, não, é que eu tenho uma conta lá não sei aonde, não está o teu país, quando a justiça vai investigar, está lá bilhões e bilhões. Então, como não roubou se tu está devolvendo dinheiro? E como você vai ser acusado de um roubo que você não fez e vai devolver o dinheiro que estão te acusando? Mas se tu não roubou, tu não tem esse dinheiro, meu irmão. Será que o povo é doido? Não, desculpa, não é doido, não. É que o povo, na maioria, é desonesto. Além dos políticos serem desonestos, o povo, não todos, mas uma grande porcentagem do Brasil é desonesto. Basta ver o vídeo do carro do Mercado Livre que virou recentemente. O povo, mulheres correndo atrás, né? Deveria criar uma lei, deve ter, mas criar uma lei mais poderosa e mais sem misericórdia. Um caminhão virou, tu pegou uma caixa que não é tua, bota 30 anos de cadeia, meu irmão. 30 anos de cadeia, sem direito a advogado. Ô Pedro, mas se for assim, até as tuas filhas que é da área do direito vai ficar sem... Não tem problema não, deixa elas se virar de outro jeito. Entendeu? Sem direito a advogado, meu compadre. Eu sou radical. E em alguns casos, pena capital. Entendeu? Que a igreja defendia. Depois mudou. Por isso que a bandidagem está solta no mundo. Político corrupto deveria ter pena pesada, né? Prisão perpétua, na misericórdia e, no máximo, capital. Pena capital. Ok. Vamos embora. O sangue velho começa a ferver quando eu falo essas coisas. Eu não vou negar para tu. Eu não gosto de coisa. Eu não sou santo, não, meu irmão. Agora, eu não vou querer nada que é dos outros, não. Se me der, tu pode me dar um avião. Eu não sei pilotar, mas eu pego e vendo. Tu pode me dar 1 trilhão. Joga na conta de Pedro Régio. Tu declara lá na receita que tu me deu, que eu declaro que recebi. Tá tudo kit. Entendeu? Não tem problema. Agora, eu queria o que é dos outros? No dia que eu queria o que é dos outros, né? Quando eu falo que eu queria o que é dos outros, é de forma desonesta. Que Deus me puna.
sem misericórdia, que Deus me castigue, Deus me livre, está amarrado em nome de Jesus. A gente tem nossa alma para Jesus. Agora, se te der, pode receber, não tem problema. Agora, não queira ser desonesto, porque a gente não se salva. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glorioso São José, rogai por nós. Mãe querida, vós dissestes que muitos, como no tempo de Noé, ficaram de fora. É uma frase dolorosa, verdadeira, mas que comove nossos corações. Nós pedimos a graça da conversão, para que nenhum de nós fique de fora da arca da aliança, que é o vosso coração, que é a Igreja Católica. Queremos ser fiéis à Igreja do vosso Filho. Queremos ser fiéis ao sucessor de Pedro e a todos os verdadeiros consagrados que amam e defendem a verdade. Queremos, mãe querida, manter acesa a chama da nossa fé. Nós pedimos a vossa poderosa bênção, que nos traz cura, libertação e salvação. Abençoa neste momento todos os vossos filhos e filhas inscritos no nosso canal, os que ouvem esta oração, visita os lares destes irmãos. Visite também, ó Mãe, as famílias de Minas Gerais que estão passando por essa dolorosa provação. Cuida da alma de todos aqueles que se foram de forma repentina, das crianças que morreram. Tende misericórdia destas famílias que estão chorando pela perda dos entes queridos. Tende misericórdia de cada um de nós, pobres pecadores. Mostrai a Jesus a necessidade de cada um de nós. A necessidade, sobretudo, de arrependimento e de conversão. Fique conosco. Nos abençoe, nos proteja, nos dê o livramento de todo mal. Afasta de nós a cegueira espiritual e guia nossos passos pelo caminho do bem e da santidade. Em nome de Jesus, nos abençoe neste dia e para sempre. Amém. Paz e bem, meus irmãos, excelente dia para todos nós. Se você não ouviu a reflexão do Evangelho de hoje, por favor, vá lá. Ou fica aqui no canal, enquanto você toma um cafezinho, né? Assista aí, porque eu faço para tentar ajudar. Se você puder também ajudar, me ajudar prestigiando o trabalho que eu faço aqui no canal, eu agradeço. Fica com Deus e Nossa Senhora. Que Deus tenha misericórdia de nós. Até mais tarde.